Olá, bom dia, que Deus te abençoe, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe o seu coração. Seja um dia muito abençoado de Deus para você. Tem uma palavra de Deus para o seu coração. Vamos lá? Gálatas capítulo 5, versículo 22 e o 23, tá? Essa é a palavra de Deus para você hoje. A Bíblia diz assim, ó: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade e bondade e fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. É interessante, ó, pega esse conjunto aqui, o fruto é um. Então imagine comigo um fruto tendo que o fruto ele se manifesta pelo sabor, né? Pelo odor que ele tem, enfim, são várias coisas que você caracteriza aquele fruto, né? Então você pega uma laranja, ela tem acidez, doçura, suco, sabor, enfim, várias coisas que definem aquela laranja, se ela é boa ou se ela é ruim. Assim é uma maçã e assim é cada fruto. Você pode, depois que você está acostumado a comer uma fruta, você não precisa mais vê-la. Se alguém te der um pedaço, você já sabe que aquela é uma maçã, boa ou ruim. Se alguém te der um pedaço, mesmo com os olhos vendados, de laranja, ele não precisa falar, essa é uma laranja. Quando você provar, você está acostumado a entender se aquela laranja é boa ou ruim. E aqui está dizendo que, um comparativo da vida, se a sua vida toca as pessoas, elas sabem se você é bom ou ruim. Se você é um fruto bom, e é interessante, o texto diz aqui, ó, que o fruto do Espírito Santo, ou seja, o que Deus transformou na sua vida, que o Espírito Santo opera em transformação na sua vida, o primeiro é a manifestação do amor. É o amor, contra o amor não há lei. Amor é amor, pessoa é boa, né? Tem pessoas que elas até frequentam ambientes religiosos, mas não têm amor. Elas sempre querem ver o mal do próximo, falando mal do próximo, tendo inveja do outro. Tem uma natureza que precisa ser mudada, elas não frutificam em amor, né? Então a primeira manifestação do fruto aqui é amor, depois alegria. Você já parou para pensar que a alegria é uma coisa mais extraordinária, né? Hoje tem medicamento para produzir uma sensação de alegria. E o que leva uma pessoa à depressão, né? Normalmente a gente pode dizer que é um excesso de passado. A depressão está ligada em coisas tristes do passado, desacertos, lugares ruins que você conviveu no passado, que vão se multiplicando, tornando um excesso e te levam para um lugar em que nem o corpo mais produz o que vai te trazer alegria. Agora o Espírito Santo não, ele produz uma alegria no seu coração. Então está dizendo aqui que se a gente tem essa vida com Deus, um dos sabores que vai dar esse fruto do Espírito na nossa vida é a alegria. É você ter alegria, né? A coisa mais terrível é uma pessoa que é carrancuda, que não tem alegria, né? Terceira característica desse fruto é paz. Todos nós vamos ter lutas, desafios, tempestades na vida. Não tem quem não tenha. Hoje eu falei com um amigo meu por telefone e ele está passando uma tempestade muito grande. Não que a gente não esteja, mas eu liguei para ele, né? Me comuniquei e falei, meu amigo, estou orando por você, como é que você está? E ele disse, puxa, pastor, no meio de tanta luta assim, você ainda liga para a gente, né? Nessa hora a gente conhece os amigos, né? E aí, a gente tem que entender o seguinte, não importa a luta nossa, a gente tem que ter paz para passar por ela. A gente não pode se desesperar. Quarta característica dessa fruta, paciência. Paciência, a hora que a gente tem que pedir para Deus, Deus me dá paciência, né? E aí, Deus manda tribulação na gente para ver se a gente é paciente, né? Porque não é bom pedir paciência. Mas é no meio da tribulação que você vai ver se você tem paciência, né? É muito importante isso. A quinta característica desse fruto é a amabilidade. É ser uma pessoa amável, educada, né? Tem gente que é ignorante por natureza.
Mas não deixa essa natureza, Deus mudar ela. Agora, uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, que foi tratada com o Espírito Santo, de fato, não é uma pessoa religiosa, mas é aquela pessoa que Deus tratou, ela é uma pessoa amável. Quando a gente acorda de manhã, uma pessoa amável, tratada com o Espírito Santo, ela tem que ser, assim, amável com as pessoas, né? Durante o dia, ser amável, ser educado, amabilidade. Sexta característica, ter bondade. É interessante, ter bondade é muito importante. Ser bondoso, generoso, são características de pessoas que foram tratadas pelo Espírito Santo. Você quer ver uma pessoa que se ela não é generosa, se ela não é bondosa, ela não foi tratada por Deus. E sétima qualidade desse fruto do Espírito, característica, é fidelidade. Por isso que Deus quer que a gente seja fiel, né? Uma das coisas que é da característica de Jesus é que ele é fiel. Então, fidelidade é uma coisa importante, não vira casaco em todas as circunstâncias, você tem que ser fiel, principalmente fiel aos princípios de Deus. Não importa a circunstância, você não vende a sua fé, não vende, você é fiel, né? E muitas vezes é difícil, você não tem essa força do Espírito Santo, é muito difícil ser fiel, fiel nas alianças, fiel nos compromissos, né? E aí depois, oitava característica é mansidão. Moisés era um dos homens mais violentos, e a Bíblia diz que ele terminou sendo o homem mais manso da terra. É o trabalhar de Deus na vida. Então a mansidão, ela é um trabalhar de Deus na vida, né? A gente pode ver isso muito com os avós e os pais. Enquanto você é pai, você não tem muita mansidão. Mas o tempo vai te moldando, te tratando. E aí quando chega os netos, aí você está manso, né? Os filhos você não deixava nem te tocar. Agora os netos pulam no seu cangote, né? Então, a gente precisa deixar o Espírito de Deus trabalhar para a gente ouvir pessoas, ser manso em ouvir, né? Antes de responder qualquer coisa, enfim. E a última característica desse fruto é domínio próprio. Não é demônio próprio, não, é domínio próprio. O que é? Você se dominar. Sabe, tem coisas que você não tem que falar. Mesmo que você saiba, é melhor não falar, tenha domínio. Você não precisa falar tudo, e você não precisa falar em todos os lugares, você precisa ter um domínio. Nem sempre você tem que responder. Vencedor não é aquele que fala, vencedor é aquele que se controla. Eu sempre digo que vencedor não é a pessoa que se explica, que faz explicações e que fala e que rebate, não. Vencedor é aquele que se cala muitas vezes. Por quê? Porque ele tem um domínio, ele sabe que naquele lugar não adianta falar. Aquelas pessoas, você não vai demover elas daquele pensamento ruim, daquele tipo de fofoca, daquele tipo de vida, porque aquelas pessoas, elas gostam de viver daquilo, né? Eu vejo, às vezes quando eu sou muito atacado nas redes sociais, as pessoas me atacam, né? Me atacam e querem que eu desça lá para, sabe, debater aquele assunto, e muitas vezes me xingam, e eu penso o seguinte, o controle da gente, ele é uma violência contra quem não tem domínio próprio. Sabe, com quem gosta de falar de todo mundo, falar mal de todo mundo. Aí uma pessoa que tem domínio próprio, ele é uma arma, assim, né? Aquela outra pessoa chega a ranger os dentes, assim os religiosos andavam em torno de Jesus. Jesus não se explicava de tudo, Jesus tinha um domínio próprio. E essa é uma característica do Espírito Santo. Pessoas que têm domínio próprio, né? E muitas vezes as pessoas até dizem, pastor, responde aquela pessoa lá, né? E aquela pessoa entra com uma baixaria, às vezes, numa rede social. Não vou falar nada. Não preciso falar, eu tenho um domínio próprio. Então, o domínio próprio é uma coisa do Espírito Santo, que domina a gente. Que essa palavra guarde o seu coração. E que esse fruto do Espírito Santo esteja presente na sua vida, te abençoando. E se você deixar o Espírito Santo trabalhar na sua vida, que tenha a manifestação dessas 9 características que eu falei aqui, a sua vida nunca mais vai ser a mesma, tá bom? Beijo do coração, que Deus abençoe muito o seu dia. Vamos orar agora, a oração do Pai Nosso. Ajunte o seu coração comigo e ore comigo e diga assim:
Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como é nos céus. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia e perdoa os nossos pecados, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair na tentação, antes livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, de hoje para todo sempre. Amém, amém e amém. E que a bênção de Deus seja sobre sua vida no dia de hoje. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe seu dia de trabalho, que Deus abençoe a sua casa, que a proteção de Deus esteja sobre você e sobre a sua família. Não esquece de compartilhar essa oração, ao menos com 5 pessoas. Curte a live aí. Se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se aí. É importante você se inscrever. Por quê? Porque quando estivermos orando por você e por sua família, o YouTube mostra ao vivo aí no seu celular, tá bom? Assim que você inscrever-se, clica naquele sininho que aparece, tá bom? Um grande beijo no coração, um bom dia, que Deus te abençoe.